Amados irmãos, amados amigos, bom dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos, amados amigos, é inacreditável, sinceramente, a comprovação da proximidade da vinda do Filho de Deus para buscar a sua igreja. As revelações dos falsos cristãos, dos falsos líderes religiosos, em todas as denominações, em todas as classes sociais, é impressionante, é inacreditável. Por interesses escusos, por interesses única e exclusivamente terrenos, as pessoas estão renunciando à fé, estão exterminando com o seu caminho reto e santo aos céus. A Bíblia nos mostra caminhos dos quais atravessaram os apóstolos naquela época, na época de Cristo e antes de Cristo, e os seus fins. No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 6, o apóstolo nos diz: e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus. Esse homem era famoso. Esse homem tinha uma infinidade de seguidores. Esse homem era devidamente acreditado, ou melhor, indevidamente acreditado e com muitos seguidores. É como nos nossos dias. As revelações são impressionantes. Não sei se verdadeiramente essas igrejas já existiam antes. Não sei se verdadeiramente esses cristãos já professavam a fé antes, ou já eram adeptos dessa ideologia anticristã e que agora se fingem falsamente de cristãos. E se apresentavam como tais, já não o eram, mas sim falsamente apresentáveis como cristãos. Irmãos, é preciso meditar, é preciso orar. Eu nunca tive tendência para a política, sempre eu votei, sempre observei a política. Eu, como já falei aqui para os irmãos, eu fiz uma viagem ao exterior e visitei 48 países, dentre eles 8 comunistas. E quando nós chegávamos nos portos, já tinha ônibus, já tinha tudo preparado para aquelas festividades de boas-vindas, e era uma coisa maravilhosa e linda. E no decorrer dos dias que ali permaneciam, geralmente no máximo 5 dias, nos eram oferecidas várias viagens turísticas, mostrando os pontos mais lindos daquele país, daquela cidade onde nós nos encontramos, e foram muitas. Nos dias que eu era escalado para ir, mas no dia que eu não era escalado, eu procurava os bairros, a periferia, as igrejas cristãs.
E era a nossa decepção. Era a minha decepção. Não existia. As únicas igrejas que ainda existiam de pé eram as católicas. Assim mesmo de portas fechadas. De portas fechadas. Se existia uma outra religião, não sei. Não sei. Tive alguns contatos com algumas pessoas do idioma português, porque nós não falávamos nenhum outro idioma. E o que elas nos contaram era assombroso. Nos dava medo. E passamos a observar que todas as vezes que nós saíamos do porto, havia sempre alguém nos acompanhando, nos seguindo discretamente para todos os lugares que nós íamos. Todos os nossos colegas comentaram isso. Éramos observados em tudo que fazíamos. Mas não nos dávamos conta. Porque a nossa missão, o nosso desejo era encontrar um templo. Em alguns lugares nós encontramos, mas não nos países que adotam essa ideologia. Cantamos hinos que as letras são iguais. Ou melhor, as músicas são iguais. As letras nos idiomas dele totalmente diferentes na pronúncia. Mas nós cantávamos porque sabíamos o hino através da música. E assim, meus irmãos, nós vimos muita miséria, muito maltrato nos bairros. Igrejas não existiam, fechadas. E a Bíblia continua nos despertando para tudo isso. Também nos desperta para as revelações dos falsos profetas, dos falsos líderes, que está acontecendo para os finais dos tempos. Em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 21 e 22, nos diz: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas falsos. De todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Deus nos prova. E essa nossa provação é vencer esses demônios disfarçados de cristãos que estão a profanar a palavra de Deus. Não virá, aleluia, presta atenção, não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, não se perderá, não se condenará e não morrerá. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 a 15, ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pelo fruto conhecereis a árvore, ou pela árvore conhecereis o fruto. Muitas das vezes eu saio com minha esposa, aquele é um pé de manga, aquele é um pé de cajá, aquele é um pé de alguma fruta que nós já conhecemos. Nós identificamos. Portanto, se faz necessário conhecer
o servo de Deus através da sua vida, do passado, não muito distante, mas bem recente. E assim nós sabemos se é verdadeiro ou falso. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21 e 22, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor? Não falou? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque se assim nós não fizermos, as pedras irão clamar. E nós iremos pagar o nosso preço. E se disseres ao teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quanto tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele, não tenha medo, porque é mentiroso, enganador. Portanto, nós estamos vendo aí uma fábrica de profetas que nos assusta, nos deixa apreensivos. Em Jeremias, no capítulo 23, 21, ele diz: não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizam mentiras e enganos. Ainda em Jeremias 29, 31, manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor, assim, acima dos Samaias, o Neelamita. Portanto, Semaias vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.